Engajamento, cultura, produtividade. Os desafios na condução das operações de Contact Center. Um painel com Edu Neves, CEO e sócio do Reclame Aqui. Laurent Delache, CEO Brasil do Sitel Group. Ricardo Saad, presidente e fundador da Sercom. Ana Paula Kageyama, diretora sênior de operações globais do PayPal. E Ana Vieira, gerente de relacionamento da Kimberly-Clark. Olá pessoal, boa tarde. Estou de volta aqui para mais um painel. Um assunto bem interessante e que até hoje suscita dúvidas. Eu me lembro quando eu cheguei 12 anos atrás aqui no Reclame Aqui, o Maurício tinha uma frase bem interessante que ele falava para as empresas, que é assim: quando você contrata um contact center, você está dando um cheque em branco da sua empresa para esse prestador de serviço, porque ele vai falar em nome da sua marca, ele vai ser a voz da sua marca. Então, esse painel a gente vai falar de 3 coisas importantes: engajamento, que é o engajamento do seu cliente, do cliente da sua marca, a sua cultura, ou seja, não haver ruptura de cultura e conceito de marca quando você passa para trabalhar com uma outra companhia executando aquele processo para você, e, por fim, a produtividade, porque, por mais que queira, o preço é um problema, a gente vai provocar um pouquinho isso, mas eu acho que cada dia mais a qualidade e a parceria são mais importantes. Hoje, aqui no painel, acho que a gente vai tentar fazer mostrar a complementaridade disso. Então, aqui as Anas, né? Então, eu vou falar na Paula e a Ana, para ficar mais fácil de eu me referir. Vamos falar um pouquinho em nome das marcas, né? Das marcas que contratam e que procuram esses parceiros. E aqui o Laurent e o Berto, para a gente falar um pouquinho sobre a tarefa de executar em nome de uma outra marca, que eu acho que isso é bem importante. Então, Ana, primeiro aí na Kimberly, eu queria que você contasse para a gente toda essa questão de visão de cliente, de jornada e desafios, e como vocês procuram esses parceiros que vão complementar esses serviços, tanto nesse aspecto de branding, né, de manter essa unicidade de branding, quanto também de ganho de performance operacional, especialização e tecnologia. Olá, boa tarde a todo mundo. Vocês me escutam? Sim. Essa vida do online, né? Só para garantir. A vida do online. Eu trabalho com a Kimberly já tem 8 anos. Antes disso, eu tive uma experiência também com outras empresas. E estou me referindo a isso antes de responder diretamente a pergunta, porque no passado, eu acho que um passado aí de décadas, né, estou trabalhando no segmento com cliente já há uns 20 anos, a gente não tinha muito essa preocupação, pelo menos os projetos por quais eu passei, a gente tinha os scripts, a gente tinha uma conduta a ser seguida, mas quando eu vejo nos 5 anos para cá, já tem esse approach, né? A gente já pensa na gestão da relação com esse cliente, com esse consumidor, focando muito na brand persona, o que a minha marca tem de propósito, o que a minha marca... Poxa, eu tenho Huggies. Huggies começa com a palavra hug em inglês, que é abraço. Então, é uma marca que quer abraçar, é uma marca que quer estender o abraço da mãe. Então, como que eu penso estrategicamente nessa relação que, normalmente, quando a gente pensa num Reclame Aqui, nesse canal específico, ou até em qualquer um outro dos nossos canais em Omnichannel, a gente está falando de 50%, 60% das interações para resolver algum issue, né? Algum problema, alguma situação que não está em acordo. Então, nessa relação, a gente trabalha essas frentes de trazer parceiros e estender os nossos propósitos, os nossos valores. Então, com o time de compras, trabalhar sempre muito forte essa interpretação de como que é o recursos humanos dessa empresa. Então, a gente entra numa seara, obviamente que como contratante a gente não tem muito o que mudar, né? Mas a gente pode opinar por trabalhar com alguém que se estenda, que a gente consiga levar os nossos valores até... o exemplo do projeto com a Kimberly, a gente tem uma estratégia de RH junto ao time aí do Ricardo muito específica,
de tentar trazer pessoas que estejam dentro desse propósito que Kimberly como companhia tem, que cada uma das marcas tem de estratégia de atuação e de interação, e no caso do exemplo de Hugs que eu comentei, de estender esse abraço, né? Então, como que eu consigo trabalhar isso com o parceiro? Então, a gente tem essa ótica e esse cuidado no momento da contratação, sim. Muito legal. Ricardo, já fazendo a transposição, você que está recebendo essa responsabilidade, a Sercom, que é uma companhia muito experiente no setor, né, no segmento, muito forte em tecnologia, etc. Eu queria que você falasse como que é do lado de vocês construir uma proposta de valor e conseguir corresponder à expectativa dessas marcas, como o caso da Kimberly. Bom, Edu, em primeiro lugar, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Estar aqui com o Laurent, que é um belíssimo profissional, com quem eu já tenho um convívio já longo e respeito muito. E antes que eu fale um pouquinho sobre a Ana e a Kimberly, eu não posso deixar de falar sobre o Maurício Vargas. É uma pessoa que eu conheci há pouco tempo atrás, mas é impossível não deixar de lembrar dele, de fazer uma homenagem a ele. É um visionário, um cara que contribuiu muito para esse país. Então, aonde que ele estiver, eu tenho certeza que ele está orgulhoso das sementes que ele lançou, e dos serviços que ele lançou através dos seus executivos e seus parceiros. Em relação Só em nome da família, Reclame Aqui, de todos, a gente agradece de coração. Eu tenho certeza que foi de coração também da minha parte. Em primeiro lugar, assim, eu quero agradecer a Ana de estar aqui com a gente, de ter nos escolhido há muitos anos. É uma excelente parceira e uma excelente profissional, briga pela empresa dela, e eu tenho certeza que os princípios e valores que a empresa que ela representa são muito similares aos nossos. A gente busca sempre ter parceiros que a gente vai agregar valor, que dê valor ao seu serviço, um serviço diferenciado, e claro que a gente foca muito em recursos humanos, é fundamental. No caso específico das fraldas, Hugs, todas as pessoas que foram escolhidas, obviamente, são mulheres e são mães, que entendem direitinho da necessidade de quem está ligando, quem está interagindo. Então, é um orgulho ter você, Ana, e é um prazer ter essa continuidade de trabalho com você. E a gente sempre está à disposição, você pode interferir, palpitar, do mesmo jeito que a gente se sente à vontade, também de palpitar no serviço dos nossos clientes. Muito legal. Ana Paula, prazer em revê-la remotamente, né? Faz tempo que a gente não se fala. Sou admirador do seu trabalho. E aí, no caso da PayPal, talvez até a gente também tentando aprofundar um pouco o que foi o ano de pandemia, quer dizer, a gente ainda está vivendo, mas o ano do grande choque, essas retomadas, qual a importância de um parceiro, qual é esse perfil, e também essa questão de preservação das necessidades do cliente, né? Às vezes você tem que lidar com os desafios operacionais, das dificuldades, mas você tem que estar olhando para o cliente ao mesmo tempo, como é ter um bom parceiro, ou como você escolhe isso, né? O que é importante para vocês aí? Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, é sempre muito bacana a gente aprender com as pessoas que estão aqui presentes, é uma troca linda, né? Eu acho que a gente sempre volta para casa com mais conteúdo, com mais informação, e eu acho que uma pessoa ainda melhor, né? Quando a gente fala de parceiro, eu acho que a gente segue isso ao pé da letra mesmo, né? De parceria mesmo. Hoje, né, a gente pode dizer que a maior parte do nosso volume está hoje nas mãos dos nossos parceiros, né? Uma empresa como a nossa, com 400 milhões de clientes no mundo inteiro e atendendo a todos os mercados em Américas, Europa e Ásia, a gente realmente a gente precisa construir uma relação tremenda, né, com essas empresas que estão junto com a gente já há algum tempo. E aí, quando a gente olha, né, o que é importante desse lado da parceria, a gente olha assim, né, para os valores dessas empresas, que valores que elas carregam, como os funcionários são tratados. Uma empresa como o PayPal, que hoje tem como ambição, né,
democratizar, né, o dinheiro ao redor do mundo, nada mais justo que isso acontecer também na ponta com quem está atendendo aos nossos clientes. Então, a gente tem total interesse em entender e priorizar a questão salarial quando a gente entende que é necessária uma intervenção, olhar para os benefícios, como essas pessoas são tratadas, levar toda a nossa cultura de diversidade e inclusão para dentro dessas empresas. Olhar também, né, como que a gente consegue, aí tocando nesse ponto, Edu, da pandemia, justamente como a gente tem flexibilidade global. Quando a gente fala de grandes parceiros que atendem, por exemplo, o mercado americano, né, é muito importante, a gente tem um grande polo em Manila que serve o mercado americano ou no idioma inglês de uma forma muito grande, né? E a gente sabe que desastres da natureza acontecem em algumas regiões do mundo. Então, como que a gente constrói aí parcerias que rapidamente a gente consegue mover de um lado para o outro volumes de contatos, né? Então, isso é muito importante para a gente também, quando a gente olha para o parceiro. E eu acho que o grande aprendizado, né, que eu carrego comigo, né, nessa parceria com essas grandes empresas que trabalham para o PayPal hoje, é que quando a gente olha ao longo da jornada, nós crescemos como empresa porque a gente tem uma capacitação muito forte das pessoas trazerem as melhorias, aquilo que é importante, focado no cliente, e as empresas também crescem, né? Crescem aprendendo em conjunto. Então, eu acho que é realmente uma grande troca aí, né, que a gente acaba fazendo ao longo do tempo. Então, acho que, em grandes linhas, é isso, né? O que a gente espera de um grande parceiro é isso, a flexibilidade de poder movimentar os nossos volumes, falando um pouco da América Latina, que hoje eu sou responsável por essa operação. Então, a gente tem a empresa, né, dando suporte para a gente no Brasil, na Colômbia, em El Salvador. Então, quando a gente tem algum problema de volume, rapidamente a gente consegue mover isso de um lado para o outro muito rápido, né? Porque as estruturas hoje tecnológicas nos ajudam nessa questão. Então, acho que, em grandes linhas, Edu, é isso que a gente busca, né, nessas parcerias com as empresas que estão junto com o PayPal. Bem legal. E aí, Lohan, acho que ela falou uma coisa interessante que você pode acrescentar muito aí na experiência, que é essa visão, às vezes, global, né? Ou de grandes regiões como Latinoamérica, como gerenciar isso tudo, né? Idiomas diferentes, pessoas diferentes, lugares diferentes. Acho que a Saitel tem essa vivência também. E manter isso em sincronia também com o cliente que é global, né? Ou que é regionalmente grande. Como que é isso? E depois a gente vai para um outro bloco falar especificamente de pandemia e dos desafios que se impuseram. Boa tarde a todos. Ana, Ana Paula, Ricardo, Edu, prazer estar com vocês e também associo o pensamento em lembrança ao querido Maurício. Eu tenho bons momentos que lembram e vêm aqui na cabeça quando eu penso nele. E, obviamente, a Ana Paula... eu tenho o prazer de dirigir o Grupo Saitel agora há quase 4 anos, né? Assumi em janeiro de 2018 e o meu papel foi justamente garantir que a gente conseguia trazer no Brasil e também no mundo os nossos valores e alinhar, afinar a sintonia da orquestra, que é uma só, né? Quando eu trabalho para os consumidores de serviços da Ana Paula, eu sou o PayPal, né? E as pessoas que estão trabalhando lá, embora sejam colaboradores do Grupo Saitel, vestem a camisa PayPal. E precisa acontecer essa química, essa mágica. Isso é resultado de muito trabalho, né? Porque cada pessoa, individualmente, tem seu desafio, tem suas características, mas o conjunto tem que ser alinhado com os valores, princípios e expectativas que a Ana Paula nos coloca. E a gente cresceu bastante esses últimos anos, desde que, pelo menos, acompanha essa história. A gente dobrou o volume de operações que nós fazemos juntos. E nós trouxemos algo interessante, falava de desastres, mas não só ecológicos, mas também, às vezes, políticos ou geopolíticos, né? E o caso da Venezuela trouxe para nós uma oportunidade interessante de trazer para o Brasil um atendimento nativo em espanhol com refugiados para atender a consumidores latino-americanos da Ana Paula, né?
E a gente começou pequeno, vamos ver se funciona, e os dois olhando junto com muito carinho e com muita atenção. Então, quando tem um olhar de parceria, você acha que isso é possível fazer, e você vai construir junto uma história. Hoje, nós temos metade da operação falando espanhol nativa, com mais de 300 venezuelanos que estão trazendo seus familiares para poder continuar crescendo. Obviamente que, além da Colômbia e de El Salvador, onde também tem operações globais, né? E da Europa, onde, obviamente, o PayPal tem também suas operações. Então, a gente consegue ter um olhar global, processo, governança, qualidade, previsibilidade do que você vai entregar, né? Mas sem deixar de ter um espaço local para você customizar e adaptar o que precisa ser feito na última milha, digamos, né? No Brasil, na Colômbia, no El Salvador ou na Alemanha, que pode ser realmente ajustado. Então, acho que essa força de alinhar os valores e os processos, para mim, são pré-requisitos necessários para que possa acontecer essa mágica. Isso é bem impressionante e bem forte, né? A gente, antes de subir aqui no palco, estava falando com o Ricardo sobre... O Diego Vinhas fez o comentário, né, de que ele começou o primeiro emprego em contact center, aí você me comentou que é uma escola, né? Eu acho que... e aí queria jogar para você de volta justamente isso, esse olhar que a gente viu no caso da Saitel para os venezuelanos, né, criando múltiplas oportunidades, mas a responsabilidade que as empresas de vocês também têm de formar esse primeiro emprego, né, de colocar nessas pessoas um pouco do tema que a gente está aqui hoje, né? O legal é ter uma empresa que melhora a vida das pessoas, o legal é ter uma empresa que constrói um mundo melhor, e assim a gente vê as pessoas que trabalham conosco se engajando, porque elas estão fazendo isso muito para além do salário ou da carreira. Todo mundo quer o salário, a carreira, mas faz um sentido eu levantar de manhã e sentar numa posição de trabalho. Como que vocês tratam essa questão do primeiro emprego? Como vocês olham essa missão assim dentro da Sercom? Edu, a gente tem várias atividades nesse mundo empresarial. E a que a gente escolheu é recursos humanos, é gente, é trabalhar com gente. E trabalhar com gente, você precisa, por mais que isso seja um chavão, você precisa gostar disso. E respeitar as pessoas. Você tem buscar que as pessoas que trabalham com você sejam tratadas com dignidade, com respeito. A maioria do público que vai trabalhar em call center, que acho que é um dos grandes empregadores desse país, não são das elites, não são das classes altas. São pessoas que buscam trabalho e que têm um valor danado. Eu tenho uma coisa que eu faço já há alguns anos, que eu chamo de almoço com o presidente. Agora virtualmente, mas era pessoalmente. Tanto com os melhores operadores daquele mês, quanto com os gestores das operações também, dos coordenadores, gerentes das operações. Todo mês são 10 pessoas de cada grupo desse que a gente conversa. Exatamente para passar a cultura. Uma coisa que eu acho que eu recebi da minha família, do meu pai, é tratar as pessoas com dignidade e com respeito, e gostar delas. É claro que a gente comete erros, quem que não comete erros, mas se você for ver a soma de acertos que a gente tem com os nossos funcionários, é muito maior do que os erros. A gente já formou muita gente, a gente tem um negócio chamado Sercom Up, que a gente dá um curso para os operadores, nos skills que são necessários, e claro que aquilo é bom para a empresa, mas é bom para ele. É uma coisa que eu sempre falo, eventualmente a pessoa esteja só de passagem na empresa da gente, ele vai fazer outras coisas, e vai crescer na vida, tanto no setor de call center, como em outros setores. Educação é uma coisa que sempre que você puder dar e puder ter, é a coisa que mais você vai crescer. É isso que diferencia as pessoas, e a gente incentiva muito isso, Edu. Muito legal. Eu sempre falo que a empresa pode construir um plano de cargo, mas quem constrói o plano de carreira é a própria pessoa, né? Só ela sabe onde ela quer chegar, o que ela quer fazer. Ana, sim, vamos falar um pouquinho. Hoje a gente teve um painel que a gente falou muito sobre dados, mas sobre uma mudança de comportamento, jornada de consumidores, etc. O que aconteceu dentro da Kimberly, que você possa ilustrar, que mudou o comportamento do seu cliente e que graças... Ou te deu um frio na barriga, você está trabalhando com um parceiro e não está dentro de casa, ou você deu graças que você tinha um parceiro para te apoiar. Qualquer coisa vale,
porque eu acho que no final vocês conseguiram resolver. Mas o que é aquela mudança que você percebeu que vocês tiveram que se adaptar muito rapidamente e graças a ter um provider competente você conseguiu, ou o que gerou um pouco de ansiedade para vocês aí? Até complementando um pouquinho a resposta do Ricardo anterior, além dos programas do próprio, eu acho que esse é um ponto legal para nós como contratantes, além das formações que o contratado ele disponibiliza, ser com up, tem a refeição aí, o almoço com o presidente e tal, além desses programas, a gente na Kimberly também a gente adota. Hoje eu tenho o prazer de contar que os supervisores e analistas mais de staff, eles passaram por certificação BELT. Então, acho que a gente, como contratante também, só para fazer esse ponto que eu acho importante, a gente também investir nessa formação, a gente também capacitar esses profissionais. É uma trajetória que na Kimberly a gente preza muito, e nesses anos de parceria a gente tem feito recorrentemente. Então, só para complementar um pouquinho e somar, que acho que como contratantes também a gente pode somar nessa formação. Respondendo esse ponto da jornada, principalmente com a chegada da pandemia, um movimento que a gente fez em 2018, a Sercom me fez esse push e me apresentou essa possibilidade da gente trabalhar com WhatsApp. Então, a gente fez todo um processo de entender como estava a comunicação pelo WhatsApp, como estava todo... Eles trouxeram a solução tecnológica, a gente iniciou, fez um projeto de 2017 para 2018, iniciou nesse período. Mas quando chega a pandemia, um movimento muito comum que a gente percebeu, porque como a gente está falando de produtos, a Kimberly ela tem esses produtos de cuidados de higiene, né? Então, o papel higiênico neve, um íntimos que é o absorvente, a fralda Huggies, então são produtos ali para o cuidado da família. E aí, nesse movimento, a gente percebia que os extremos, às vezes, eram mais utilizados, não em grandes volumes, mas poxa, é um momento que o bebê dormiu, aí a mãe aproveita para ligar, para resolver algum tema com a gente. Então, a voz, nosso hora a hora, a voz, a gente sentia que tinha um pouco desses extremos. E aí, quando chega a pandemia, a gente tinha implementado já o atendimento via WhatsApp, em 2018. Muito bom esse movimento ter sido feito bem antes, porque a gente vai aprendendo ao passo que a gente implementa o canal, né? Óbvio, tem uma curva de aprendizado. E aí, quando chegou esse momento da pandemia, nós estávamos mais maduros com os nossos processos e tudo mais, e durante a pandemia nós tivemos de 30% a 35% das interações dos nossos consumidores escolhido para vir interagir com a gente pelo WhatsApp, e nós estávamos preparados no sentido de formação, de conhecimento, de entender qual era a melhor rota ali, quais eram as dores daquele canal, obviamente estudando as jornadas que aconteceram até esse período, mas um comportamento na pandemia que muito bom, a decisão de ter feito investimento em 2018, que aí a gente já estava mais preparado para o momento da pandemia gerenciar essa demanda. É bem legal, né? Quer dizer, tá sempre buscando alguma coisa antes de que as coisas aconteçam, né? Tentar estar sempre um passo na implementação e melhoria de processos e canais com os clientes, né? Ana Paula, no caso, uma das outras questões que ficaram bem impulsionadas, uma das verticais que ficaram bem impulsionadas com a pandemia e com a digitalização foi pagamento, né? Que eu acho que é grande parte do negócio. Isso deve ter gerado uma escala aí também e de novos entrantes, que eu acho que uma das coisas é você atender um cliente experiente e a outra é você trazer novos entrantes que estão usando sistemas pela primeira vez, soluções digitais pela primeira vez, e eu imagino, posso estar falando uma bobagem, mas que isso gera um overhead, assim, um overload nos atendimentos, provavelmente os tempos aumentam e etc. Como que foi isso para a PayPal? Como que vocês viveram isso e como vocês solucionaram essas questões? Sem dúvida. E a gente costuma dizer e brinca, né, que os brasileiros que tinham medo de comprar pela internet, eles perderam esse medo ao longo da pandemia, né? Isso é muito realidade. Bom, acho que uma das coisas que a gente, né, é indiscutível é a priorização, né, da experiência do cliente. Mas como você mesmo falou, Edu, acho que no começo da apresentação, né, e essa leitura eu faço de uma forma muito clara, né, é que hoje a gente não compete só com
competidores locais do ponto de vista de mão de obra, né? A gente compete com o mundo inteiro, né? Isso em todos os mercados que a gente atua, independente do mercado, eu acho que a gente tem uma concorrência global, né? Quando a gente começa a entender um pouco mais, a gente percebe isso muito claramente. Então, quando você diz que ao longo da pandemia a gente veio e a gente assistiu isso, né, dentro da companhia iniciando na Ásia, passando pela Europa e por último por Américas, então a gente teve a oportunidade de se preparar, né, de certa forma em alguns temas, né, lógico que para cada região a gente teve um impacto diferente, mas quando a gente fala de produtividade, né, e que isso tem um impacto direto, porque o cliente em casa, na sua grande maioria, ele tem um pouco mais de tempo, um pouco mais de calma, e como que eu gerencio isso versus, né, a questão de prestar um serviço de excelência. Hoje a gente usa uma métrica que eu acho que é muito legal dividir isso, né, que é o que a gente chama de CCPH, que ele controla o número de contatos por hora, mas não é propriamente uma métrica só de produtividade, porque nessa métrica de produtividade, eu contabilizo também quantas vezes esse cliente rechamou, qual foi o tempo médio dessa chamada, seja ou por chat, ou por e-mail, ou então numa chamada normal por telefone. Então, assim, na métrica de produtividade está embutido a questão, né, de recontact rate, que é o número de recontatos que a gente tem. Se o cliente está voltando a ligar, eu abato desse número. Então, a questão, uma coisa que a gente sempre falou, né, que a qualidade, ela caminha junto com a produtividade. Os dois não conseguem se separar mais, né, até porque rapidez é sinônimo de qualidade. Então, eu acho que quando a gente fala do período da pandemia, o que a gente teve que ajustar e prestar atenção o tempo todo foi um volume vindo muito maior, né, quase 40% de crescimento aí, a gente avançou 5 anos em muitas métricas, né, do ponto de vista de volume, faturamento e tudo isso. A gente tinha que controlar muito bem essa questão também, né, da produtividade e do tempo do cliente, né? Então, como eu equilibro isso? E aí entram todas as ferramentas dando suporte, a tecnologia nos ajudando a conseguir passar para o cliente o que era importante e antecipar para os nossos funcionários as informações relevantes para que ele pudesse acelerar. E eu acho que em conjunto com isso também, um trabalho muito forte de self-service, né? Para evitar que o cliente tenha que fazer um contato e conseguir resolver o problema dele antes mesmo que ele tenha que fazer essa ligação ou tentar acessar a companhia por uma forma que seja por outro canal ou virtual. Então, acho que essas foram as principais medidas para a gente conseguir controlar o volume e controlar também o tempo e como que a gente faz com que a qualidade caminhe junto com a produtividade. Muito legal. E aí, Luana, como é que é receber a carga de... Porque a gente está falando da PayPal, né? Mas a Sitel tem N clientes também globais ou regionais, que todos tiveram, provavelmente, ou muitos tiveram aumento de suas demandas. Como é que a Sitel se vê nesse papel, nesse momento de um provedor de tecnologia, pessoas, processos? Como foi esse desafio para vocês? Para ser sincero, foi maravilhoso. A gente vinha se preparando, achando que poderia um dia crescer, ter uma oportunidade de ter um novo patamar. E, apesar das circunstâncias serem tristes e difíceis, para nós, dentro do ambiente que eu venho preparando desde a minha chegada em 2018, que é com a cultura que nós queríamos construir, plantar dia por dia, um pouquinho a pouquinho, com todas as atividades que a gente está muito alinhado, Ricardo, com o pensamento, né, de como cuidar das pessoas, eu criar um contexto para que a pessoa possa ser feliz e realizar no trabalho. É uma coisa tão óbvia, né, mas tão difícil de se encontrar, de você ser feliz no trabalho e você querer fazer seu melhor e você crescer. A gente dobrou o tamanho da empresa nesses últimos 2 anos. Então, dobrou no Brasil porque a gente estava pronto para lidar com essa transformação. Então, não é só tecnologia. A tecnologia é uma condição necessária, mas não é suficiente, que se as pessoas não aderirem a seu projeto e os clientes não acreditarem que você pode
lidar com esse crescimento e ainda sem derrubar o padrão de qualidade, porque um dos assuntos que tem com a Ana Paula, obviamente, o tempo todo é, você vai crescer, tudo bem, você vai pegar mais volume, mas você vai me garantir que você vai manter seu padrão de qualidade? E a gente teve um momento, obviamente, de altas e baixas, e desafios, de como que você cresce, né, com essa previsibilidade e você conseguir fazer isso. Então, para mim, pensando retrospectivamente, a gente vê como a cultura, como no centro do projeto da organização, ela permitiu que a gente possa lidar com essa situação, as pessoas não desistiram, continuaram trabalhando, nós aumentamos a satisfação do colaborador, né? Você tem processo para ouvir a satisfação do seu colaborador, você escuta e valida isso, escuta o que ele tem a dizer, você ajusta o tempo todo sobre a marcha, e a gente melhorou a satisfação do colaborador, multiplicamos por 2 o tamanho, a quantidade de pessoas que nós gerenciamos, e fazendo isso com pessoas que estão em casa. Então, você, obviamente, aumenta a complexidade da complexidade da complexidade, e mesmo assim, eu vejo que o resultado foi positivo, está sendo ainda positivo. Eu não vou dizer que não tem nada que não possa ser melhorado, com certeza sim, eu não vou fugir dessa questão, mas acho que a cultura, como ponto central, ela permitiu que isso possa acontecer e que hoje a gente possa olhar com felicidade e orgulho, tanto do lado dos contratantes, das empresas que nós servemos, e nós, internamente, com os colaboradores, ver como essa equação funciona bem. Pegando um gancho, Ricardo, nessa questão, eu visitei algumas vezes na minha vida ambientes de contact center, e a gente vê que os ambientes têm uma preocupação de criar um conforto, né? Isso já nessa visão moderna, espaços, não só descanso, cafeteria, mas o próprio espaço de trabalho, identidade de marca, uma série de atividades que a gente já viu acontecendo, e, de repente, está todo mundo em casa. Como é que foi para a Sercom lidar com isso? Tipo, porque o Reclame Aqui teve isso, né? O Reclame Aqui, quem teve a oportunidade de estar lá, a gente sempre foi uma empresa muito física. O Maurício sempre impôs nas paredes e nas cores, né, da cabeça dele, a visão, a marca. Então, eu brinco assim, mas essa meia aqui, do Reclame Aqui, é prova disso. Então, a gente ficou sem isso, e para a gente foi um desafio, né? Então, eu imagino com um volume, e nós temos 200 pessoas para lidar com isso, eu imagino vocês com um volume de gente muito maior, em operações diferentes, com marcas diferentes. Como foi, de repente, ter todo mundo em casa e continuar entregando esse compromisso, essa qualidade para o cliente? Boa pergunta. Para o cliente e para o cliente do cliente, né? Que, na verdade, aí tem 2 níveis, né? Boa pergunta, Edu. Olha, quando veio a pandemia, com certeza a humanidade inteira entrou em choque, né? E a gente, como setor de primeira necessidade, a gente continuou trabalhando, graças a Deus. Mas, de um momento para o outro, a gente teve que colocar 50% dos nossos efetivos em casa. Todo novo colaborador que a gente contrata, se for para trabalhar em casa, em home office, a gente já seleciona com isso. Mas, no primeiro momento, não deu para fazer isso. A gente, claro, separou os grupos mais prioritários, que não podiam ficar mesmo, né, e o resto a gente colocou em casa, e muita gente se adaptou bem, e muita gente não se adaptou bem. A gente realmente... Era um sonho antigo nosso ter o home office. Eu não vou dizer para você que não era, eu acho que era do setor inteiro, mas era uma coisa que você precisava quebrar um paradigma, né, tanto na cabeça dos clientes como das autoridades, que, por sinal, eu quero até fazer um parênteses sobre isso, quando acabar a pandemia, eu quero ver como é que as autoridades vão cuidar com o home office, porque se você regulamenta demais, você inviabiliza. Uma coisa é você fazer isso com funcionários do Google, por exemplo, outra coisa é você fazer isso com um call center. Você não consegue fazer, o setor não remunera o suficiente para isso, então a gente tem essa preocupação, como é que será regulamentado. Mas, de qualquer maneira, a gente se adaptou com muita rapidez, a gente criou sistemas de acompanhamento, de interação e de suporte assim, incríveis, de treinamento também, remotos. Então, a gente pegou aquela necessidade, por sinal, o ser humano é maravilhoso na diversidade. Na época da bonança, a gente não cria muita coisa, ou pouca coisa, mas na época da diversidade, quando você tem um desafio, você cria muito. E a gente realmente... Hoje você pode dizer que a gente tem níveis melhores do que antes da pandemia, em termos de produtividade e de trabalho, de eficiência.
A gente também experimentou. Como foi, Ana, aí na Kimberly, esse período também para vocês? Você sabe que o Ricardo comentando e eu lembrando, né? Porque a gente até se deparou com algumas atendentes que, como a gente tem mães e donas de casa, então a gente teve aposentar para a Plenitude, a gente tinha uma aposentada que atendia as pessoas com mais de 45 com incontinência urinária e tal. Então tinha toda uma estratégia aí de empatia e de match aí de diversidade e tal. E aí, no momento da pandemia, ela foi uma que virou para a gente e falou: puxa, meus filhos querem que eu pare de trabalhar, então a gente foi com a conversa do home office. Então, e teve aquelas que a gente mandou para casa assim: pelo amor de Deus, eu não aguento mais ficar em casa com todo mundo, eu preciso voltar pro call center, né? Então foi bem isso, uma boa parte se adaptou bem, a outra parte queria voltar, e a gente conversando, falando que ainda não era o momento. A gente adotou os treinamentos online. Como o Ricardo mesmo comentou, a gente foi muito... Eu fiz chegar produto na casa delas, porque cada treinamento a gente distribuía produto para uso. A gente tem na nossa operação o banheiro, que é Kimberly, né? Então a gente tem um banheiro todo de usos de produtos nossos, até para fazer laboratório. Então a gente está falando de absorventes, de papel higiênico, então a gente tinha tudo lá. E eu faço esses produtos chegarem, todo o time ainda está de home office, eu faço chegar na casa delas os lançamentos, os produtos, depois a gente faz os nossos laboratórios no Zoom e todo mundo abre o microfone. Então, assim, realmente a gente se reinventou. E a gente tinha encontros motivacionais para falar da nossa cultura, do nosso mandamento, do nosso abraçar, para contar as experiências. Porque, diferente da Ana Paula, que eu admiro quem tem projetos América Latina, volumes gigantescos, a gente tem uma operação com umas 50 pessoas. Então, é outra realidade. Tudo que eu faço, eu já trabalhei com outros projetos, já trabalhei com Telefônica. Então, comparado, eu faço coisas com a Kimberly no atendimento que eu sei que em projetos maiores, imagina mandar um produto, se o PayPal tivesse um produto para mandar na casa de cada um. Então, vira uma outra dinâmica. Então, a gente tem esse privilégio, sabe, de ter um tamanho que nos proporciona que uma tela de Zoom a gente vê todo mundo. Então, realmente, a gente se reinventou. Mas a gente sentiu muito pouco. Os reconhecimentos que a gente tem anualmente em alguns, até no Reclame Aqui, na votação popular de premiação e tudo, em outros institutos, esse ano de 2020, 2021 vieram reconhecimentos, então a gente sentiu que a gente conseguiu manter um nível de entrega muito bom junto aos consumidores, mas a gente precisou se reinventar e sentiu realmente esses altos e baixos entre os perfis, as diversidades e as pessoas que trabalham com a gente. Legal. Bom, Ana Paula, você já, os volumes, as pessoas, múltiplos países, um desafio enorme aí, né? E ondas diferentes, e fecha num lugar e abre no outro. Como foi esse período aí na PayPal? Eu acho que muito do que essa questão do dinamismo e da comunicação, acho que foi o grande tom aqui dentro, né? Então, assim, a gente conseguiu manter uma comunicação muito forte, explicando os próximos passos e como que a gente conseguiria fazer com que os nossos clientes continuassem com um nível de satisfação muito alto, né? Então, acho que isso foi prioridade total. Quando a gente fala das pessoas, sem dúvida, foi se reinventar também, foi criar novos modelos de treinamento, treinar 20, 30 pessoas de uma única vez, virtualmente, mas olhando de formas diferentes, né, colocando mais pessoas para dar suporte. Foi a construção de novos canais, né, porque a gente viu que tecnologias de dados era muito mais fácil, muito mais rápida a implantação, mais leve, mais ágil, né? Também olhamos para as tecnologias das pessoas trabalhando de casa, como a gente mudava de uma plataforma para outra, como a gente mas buscava no mercado ferramentas para isolar a questão acústica, como que a gente podia pensar em mini escritórios dentro da casa dos funcionários, e assim foi, né? Então, acho que toda uma forma de olhar para as pessoas também, né?
da valorização, do reconhecimento. Então, como a Ana comentou, né, assim, quando a gente fala de 500, 600 funcionários, a gente tem uma logística diferente, né? Então, o que eu distribuía no escritório, eu já não consigo mais fazer na velocidade que eu fazia antes. Então, tudo isso foi repensado para que a gente continuasse fazendo com que os nossos funcionários fossem reconhecidos e também valorizados num momento tão importante ao longo da pandemia. Mas eu acho que entender o indivíduo e as necessidades de cada um, acho que é a palavra-chave, são as conversas, a comunicação da liderança com os seus liderados de uma forma muito fácil, né, e dinâmica. Eu acho que é a palavra-chave para o sucesso. É nisso que a gente acredita e é nisso que a gente trabalha todos os dias, olhando, né, para esse aspecto da comunicação. É interessante ver os contact centers falando a mesma coisa que as marcas contratantes, as empresas, porque eu acho que esse é o segredo do sucesso, é gente, né? Acho que a gente falou isso várias vezes aqui, e vocês são doutores nisso, porque são volumes, quadros de pessoas muito grandes, né? Agora eu queria fazer uma provocação, Ricardo, e para o Lohan, assim, o Reclame Aqui, alguns anos atrás, ele era muito conflitante dentro, ou detestado dentro dos contact centers. Vou falar isso, vou me arriscar um pouquinho. Eu sei que não é bem isso, mas... E aí, de repente, as marcas começaram a se preocupar mais com o Reclame Aqui, e a gente, de repente, virou um target para as marcas, conseguir tratar o canal, conseguir performar no Reclame Aqui como uma demonstração de dedicação ao seu cliente, né? Esteja onde ele estiver, etc. E hoje, 2/3 do nosso tráfego, que são quase 30 milhões de pessoas por mês, estão procurando informação sobre uma marca e não com um problema a resolver. Mas isso eu estou aqui com o meu chapéu de Reclame Aqui, apaixonado pela marca e pela a empresa. O que vocês veem acontecendo no setor? Há uma demanda real de marcas procurando vocês, querendo entender melhor o canal, ou tentando entender outros canais de conflitos também, e dizer, olha, nós precisamos estar aonde o nosso consumidor estiver? Como que é isso? Acho que o Ricardo ou o Lohan, qualquer um dos dois pode começar. É um excelente tema, né? Eu acho que, de ponto geral, eu acho que a palavra que você usou é muito forte, e eu não posso dizer como era, porque eu peguei esse trem depois, mas eu vou dizer... 10 anos atrás... Eu vou dizer que todos os canais que permitem para que o consumidor possa se expressar devem ser bem-vindos e devem ser estimulados. Nós enxergamos, na nossa relação com o Maurício, com o Reclame Aqui, uma oportunidade de revisitar alguns processos que, do nosso lado, não estavam bem feitos, que podiam ser melhorados, primeiro, e depois se tornou uma oportunidade de negócio. Nós começamos a capacitar pessoas a entender como funciona a plataforma, como é feita a avaliação do Reclame Aqui, como que você avalia a evolução do não recomendado para errar-mil, e você conseguir proporcionar e prover para o seu consumidor, no meu caso, o meu contratante, uma operação, Reclame Aqui, dentro do meu atendimento, para que eu possa fazer também esse atendimento para ele. E recebendo metas de você evoluir e fazer a melhora da percepção do consumidor em relação a essa marca, justamente porque ali, para mim, não é um canal de reclamação, mas é um canal de recomendação. Os consumidores, inclusive minha esposa, antes de você efetivar uma venda, ela vai verificar qual é a reputação. E as empresas que eu trabalho são todas na plataforma avaliadas o tempo todo. E eu tenho uma parte pequena de influência nisso. Sim, o atendimento faz parte, mas não é só isso. Então, a marca ela tem uma importância, uma relevância. O Reclame Aqui, para mim, ele é uma vitrina. É um momento de verdade, porque ele é isento. Não sou eu, não é o meu contratante que fala, é a voz do consumidor final. E a gente vê hoje, a gente atende muitas empresas que são concorrentes de tecnologia no ambiente Sitel, e a gente faz o Reclame Aqui de todas elas. Então, no momento da premiação, para o dia 6 de dezembro, que você convidou, eu estou com já a pressão de todos. Eu quero estar na frente, mas são todos eles que têm a mesma relevância e querem ganhar. Então, eu acho que é uma reflexão positiva. Eu acho que o mercado amadureceu e vocês tiveram um papel fundamental para que, finalmente, o cliente, o consumidor final, possa ter uma voz, ter um impacto e influenciar
a experiência que ele tem com a marca com a qual ele se relaciona. Acho que o Laurent já respondeu bastante bem. A resposta direta, é clara, é que houve aumento de demanda, sim. Houve uma preocupação maior, existe uma preocupação maior dos clientes hoje com as suas marcas e com os seus produtos. Mas me impressiona, ao mesmo tempo eu preciso dizer isso, que vários clientes gastam fortunas anunciando os seus produtos, né, divulgando os seus produtos, para captar novos clientes, e depois que eles captam, eles maltratam os clientes com os seus atendimentos. Você pega vários serviços que você demanda, né, que o cliente é maltratado no call center, ou seja, a maneira que ele vai ser atendido, né, no chat, no WhatsApp. Isso me impressiona um pouco. Ainda tem bastante, viu, Edu? Eu acho que, para mim, é uma incoerência. Acho que serviços como o Reclame Aqui melhoraram o nível dos serviços e dos produtos e das empresas. Mas ainda uma parte, né, do mercado olha só preço e só olha, sabe, acho que finge que paga e o outro finge que trabalha. Isso eu acho, para mim, um crime, isso, para a própria empresa. Tá? Eu fico feliz de ouvir esse posicionamento do aumento do interesse. A gente vê isso no próprio tráfego, na própria relação com as companhias. Eu acho que, inclusive, quando eu expressei essa questão de que a gente era um problema, a gente era mais um canal, né? Havia aquele tempo, puxa, agora tem a rede social, agora tem o Reclame Aqui, agora eu queria que o cara só ligasse nesse telefone, né? E esse tempo acabou, né? A gente também, num painel anterior, eu ouvi uma frase que agora eu ouvi de outra forma de você, Laurent, que é assim: nós estamos vivendo o tempo da verdade, que está colocado também por você, Ricardo, que é a transparência. Não adianta fazer marketing, não adianta fazer propaganda, no outro dia vão querer saber quem você é pelo depoimento das outras pessoas, né? E eu acho que é isso que a gente defende e que a gente expõe, né? E que a gente promove, né? A gente promove a reputação que está lá. A gente quer criar sempre esse círculo virtuoso e a gente fica feliz de ter empresas de contact center como vocês, né, que são bem além de contact centers, eu falo assim, são providers de solução para esse contato e atendimento a cliente, de marcas como o PayPal e Kimberly, que tiveram aqui. E, ao mesmo tempo, dizer que o nosso tempo se esgotou. Foi um prazer tê-los com a gente. Não sei se alguém quer manifestar alguma coisa, vocês querem falar alguma coisa, Ana Paula? Eu queria agradecer, gente, o convite. Ana Paula falou belamente no começo, Ricardo. É muito bom estar aqui com vocês. A troca, a gente sempre vem doar um pouquinho, mas a gente sai com muito mais do que veio, então eu só queria agradecer. Eu também, igualmente, um prazer estar com vocês. Realmente uma grande saudade do Maurício, aí não está presente com a gente. Mas eu acho que ele deixou um grande legado, histórias lindas e um timaço aí que vai continuar tocando a história dele. Muito obrigada por tudo e é um prazer estar com vocês, gente. Uma boa tarde. Com certeza, Ana Paula. Obrigado, Laurent, obrigado, Ricardo, Ana e Ana Paula por estar aqui com a gente. Enriqueceram demais o dia de hoje. Eu ficaria aqui, sempre falo isso no final, mas é verdade, ficaria aqui o dia todo conversando sobre isso. Nossas portas estão sempre abertas. Edu. A gente que agradece. Foi um prazer estar aqui com você e trocando um pouquinho de experiências. Foi um aprendizado enorme. Eu que agradeço pela oportunidade. Sempre um prazer estar com vocês. Tá bom, gente. Obrigado. Boa tarde. Gente, obrigado Ana Paula, obrigado Ana, Ricardo, Laurent, Edu. Antes de finalizar, você falou da sua meia, né, Edu? Porém, eu não pude deixar de não reparar nas meias do senhor Laurent. Se você puder, 3, dar aquele zoom nesse belíssimo exemplar de par de meias que o Laurent separou para vir no RH Trust Experience. Você que está em casa ou na sua empresa, olha que sensacional esse par de meias. Cultural, né, Laurent? Você não veio por acaso com essas meias para o evento do Reclame Aqui, né? É uma homenagem, eu escolhi. Eu tenho uma coleção de meias coloridas, assim como o Maurício tinha sapatos também coloridos. Eu lembro que a gente se encontrava brincando sempre sobre isso. Eu vou também escolher uma especial para ele hoje. Muito obrigado. Obrigado, gente. Até mais.